Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre os sonhos. Isso mesmo, os sonhos. Quando você dorme, você sonha. E o que significam esses sonhos? O que é isto? Bom, os sonhos, eles podem ser entendidos de duas maneiras. Primeiro, uma maneira mais superficial, como resíduos do dia a dia, é o chamado conteúdo aparente. Então, são coisas que você viveu no dia a dia, experienciou no dia a dia, não é? E que voltam, retornam. Vamos dizer que você foi fazer uma viagem e você mudou de cidade, de casa nessa viagem, se hospedou na casa de um parente, e você sonha um deslocamento que estava acontecendo na estrada, etc., tal, que são resíduos do que ocorreu durante o dia, situações. Ok, esse é o conteúdo aparente. Agora, os sonhos, eles também podem ser vistos de uma perspectiva mais profunda, o que a gente poderia chamar de conteúdos latentes, que são aqueles conteúdos que guardam, não é, que encerram sobre si mesmo uma possibilidade de contar a história do sonhador, através do quê? De símbolos, de representações. Então, se eu tiver sensibilidade de ouvi-los, se eu conhecer este sonhador e eu procurar de alguma forma montar esse mosaico, ele vai me ajudar muito na compreensão do sonhador. O sonho, ele está revelando, através daqueles conteúdos que muitas vezes parecem irracionais, você pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, imagens que eu diria meio que surrealistas, que parecem absurdas, mas por trás daquela simbologia está sendo revelado a dinâmica dos relacionamentos dessa pessoa, emoções como medos, raivas, desejos, que estão por trás deste emaranhado de imagens que a pessoa descreve e que, num primeiro momento, poderiam parecer absurdas, mas que têm um grande conteúdo. Elas revelam muito da vida, como eu disse, do sonhador. Agora, é importante, claro, decodificar esta mensagem. Se a pessoa já rotula, isso é bobagem, isso não tem a ver, você despreza, você joga fora um conteúdo altamente precioso que está emergindo de uma região da tua mente que nós diríamos inconsciente, de uma região que você, no dia a dia, não tem acesso, mas que quando você relaxou, quando você dormiu, não é? Emergiu, veio à tona. O sonho, então, ele é uma via muito importante para facilitar o autoconhecimento da pessoa, além de permitir que a pessoa
extravase, expresse muitas emoções, muita energia que, de alguma forma, está presa dentro dela mesma. Agora, claro que isso acaba vindo de uma forma, como nós dissemos, aparentemente absurda, até para proteger esse conteúdo, porque muitas vezes seria muito duro para nós, num primeiro momento, entendermos essas revelações que vêm do nosso inconsciente. Mas um grande psicólogo chamado Carl Gustav Jung, ele nos diz que o sonho, além de estar revelando a nossa história de vida, o nosso passado, as nossas emoções, os nossos desejos, o nosso inconsciente pessoal, vamos dizer assim, que Freud trabalhou muito, mas o Jung enriquece com uma profundidade muito maior. Ele mostra que o sonho também é um produto altamente criativo e o sonho, muitas vezes, ele acaba sendo uma mensagem do nosso eu mais profundo a nos indicar um caminho para que a gente possa seguir. Muitas vezes em momentos de crises. Nesse sentido, Jung retoma uma tradição muito antiga, que está presente em várias culturas, em várias civilizações, de que o sonho ele seria como que um grande conselheiro para a pessoa a indicar um rumo, a indicar um caminho para que a pessoa pudesse, de alguma forma, retomar o seu próprio eixo, a sua própria caminhada frente à vida. Deixa eu contar para vocês um sonho que há muitos anos atrás eu ouvi de uma pessoa e que foi um sonho muito interessante. Foi um sonho muito revelador do momento que essa pessoa estava vivendo. Eu me lembro que a pessoa relatava um sonho aonde ela estava subindo uma alameda, era uma alameda muito escura, quando, de repente, do lado direito dessa alameda, ela enxerga um grande portão, e esse portão já estava enferrujado, carcomido pelo tempo, e ele tinha ele estava como que fechado, mas ele cedia. Quando você pressionava, no caso ela pressionava, o portão abria. Ela, curiosa, ela acabou pressionando esse portão e adentrando nesse espaço, nesse local. E ela não tardou a perceber que esse local era um campo santo, esse local era um cemitério. E ela entra neste campo santo. E ela começa a explorar o local, querer entender o que tinha lá nesse lugar. E conforme ela vai entrando, ela vai verificando que algo a atrai para o centro deste campo santo. E ela vai passando por uma série de túmulos, mas o interessante é que todos esses túmulos eram túmulos de crianças, sem exceção, até que ela se aproxima do centro deste cemitério. E quando essa pessoa, que no caso era uma jovem, ela chega no centro do cemitério, ela percebe que existe um túmulo grande, de mármore, muito bonito,
E quando ela visualiza a foto neste túmulo, ela percebe que é a foto dela mesma. Ela própria estava na fotografia, a imagem dela. E quando ela está olhando essa imagem fixamente, como que a pedra do túmulo, que guardava as próprias entranhas deste túmulo, começa a deslizar e de dentro sai a figura do pai dela. E a figura do pai atinge ela na região do pescoço, como se a estivesse sufocando. Ela acaba acordando, despertando, foi um pesadelo, ela se sente muito mal na hora que acorda, sente medo, emoções muito fortes, aos poucos ela vai conseguindo se acalmar. Esse sonho, na verdade, ele está revelando verdadeiras preciosidades dessa pessoa. Vejam que coisa, ela foi, na infância, uma pessoa que morava em casa com a sua mãe, vários irmãos e o pai. O pai era uma pessoa que tinha muita dificuldade de relacionamento com criança. Ele era uma pessoa altamente rígida, inflexível, autoritária, e ele exigia das crianças um comportamento quase que adulto. O que ele fazia? Ele sufocava muito a espontaneidade, a emocionalidade dele próprio e das pessoas que conviviam com ele. No caso, essa moça sentiu-se muito sufocada nessa situação. E ela acaba, de alguma forma, no sonho, realizando isso. Notem que ela adentra um campo santo, um cemitério, que só tem crianças. Esse sonho vai falar do quê? Da infância. Nós podemos pensar que aqueles diversos túmulos seriam partes dela mesma que foram reprimidos, contidos, presos, emoções, sentimentos, desejos, que ficaram como que contidos, restritos, até que algo a está impulsionando para chegar no centro deste cemitério. E lá, efetivamente, ela vê a imagem dela, a foto dela. É inconteste. O sonho está falando dela. E quando ela fica olhando a foto, desliza a pedra e sai a figura do pai. Claro que hoje não é o pai no sentido dele enquanto pessoa, mas é a representação desse pai que foi introjetado nela, que está sufocando as suas emoções. Note que esta moça, no caso, foi uma pessoa que, quando tornou-se adulta, também tornou-se uma pessoa altamente repressora de si mesma. É como se ela repetiu essa imagem controladora, repressora do pai na vida dela, limitando os seus movimentos, dificultando ela viver o lazer, se soltar, querendo controlar tudo. Ou seja, esse pai interior a controla. Esse pai interior a sufoca. E note que o sonho, ele descreve um percurso.
Quer dizer, você vai adentrar em algo velho, um portão já enferrujado, envelhecido. E você vai aprofundar nesse cemitério com imagens, muitos túmulos de criança, está falando da infância, até que chega no centro. Algo te empurra para o centro. Quer dizer, há uma sabedoria no sonho. Para que você possa resolver e se entender, é preciso ir, o que é o centro? No âmago das coisas. Não é? Naquilo que está no teu interior mais profundo, sair da periferia. E quando ela vai neste centro, ela decodifica. Então, claro que isso depois, num processo de interpretação, vai ser decodificado essa sufocação que ela vive. A partir disso, há a tomada da consciência. E mediante a tomada da consciência, a pessoa pode caminhar rumo à sua libertação interior, buscando aceitar muito mais os seus sentimentos, as suas emoções, a sua vida. Eu creio que esse exemplo pode ilustrar bastante para vocês o que são os sonhos. Portanto, o sonho não é uma bobagem, não é algo para nós descartarmos, mas o sonho encerra uma sabedoria muito preciosa que habita o nosso ser em profundidade. Claro que estes símbolos são símbolos muito pessoais de cada pessoa e alguns símbolos, como o Jung falava, são símbolos universais, que até transcendem as culturas. Portanto, estude sonhos, compreenda seus sonhos, que é uma ferramenta poderosa para o seu autoconhecimento.